Prosseguindo na hermenêutica teológica, na lição 5, vamos agora para o item 2 do nosso material didático. Nós estamos no capítulo 6, a aplicação do conhecimento pelo intérprete. O item 2, fazer uma exposição por ordem. O termo grego exegiteto é traduzido por exposição ou persuasão, em Atos capítulo 11, versículo 4, que diz: mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, tá bom? Então, a questão aqui é essa exposição por ordem. Bom, analisando esse texto do apóstolo Pedro, por que era necessário uma exposição por ordem? Pense o que significa você fazer uma exposição fora de ordem, né? Com certeza vai gerar uma grande confusão, né? Imagine você começar a história do Brasil contando da Segunda Guerra Mundial. Você vai começar por ordem, né? Começar do começo, como fala normalmente o dito popular. Então o apóstolo Pedro ele estava com um grande problema na mão. Qual era o problema? O apóstolo Pedro ele estava diante de pessoas que eram autoridades no judaísmo. Certamente o apóstolo Pedro, antes de ser apóstolo, como judeu normal, antes de ser discípulo de Jesus e depois apóstolo, o apóstolo Pedro ia na sinagoga aprender com alguns homens. Esses homens, eles são descritos aqui em Atos capítulo 11 como os que eram da circuncisão. Ou seja, foram judeus que entraram para o cristianismo, tá bom? Se consideravam cristãos, mas eles queriam que o cristianismo seguisse os preceitos judaicos, continuasse seguindo a lei do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento e também os costumes, porque o Antigo Testamento não proibia o judeu de assentar-se à mesa com um gentio, né? De entrar na casa de um gentio. Mas os judeus do Novo Testamento eles proibiam. Então eles chamaram o apóstolo Pedro, depois ficaram sabendo que o apóstolo Pedro pregou na casa de um gentio, chamado Cornélio, né? Aquele momento maravilhoso de conversão. Então o apóstolo Pedro vai fazer uma exposição por ordem, detalhando bem para eles. Por quê? Podemos dizer que era o aluno expondo para os seus mestres. Porque o apóstolo Pedro, como nós vimos em outro momento, a Bíblia diz que ele não era uma autoridade em Israel, ele não era doutor, ele não estudou e ele também não era escriba. Né? Algumas traduções traduzem como sem letras, né? Mas lá no grego está agramátori, né? Não escriba. Então o apóstolo Pedro não era uma autoridade. Então a melhor maneira de esclarecer para aquelas autoridades era fazer uma exposição por ordem. Então por isso eu peguei esse termo aí, esse número 2, fazer uma exposição por ordem. Sempre que nós vamos explicar algo a alguém, a melhor coisa é que ela seja feita de forma ordenada. Se for feita desordenada, a possibilidade da pessoa não entender nada do que está sendo dito é muito grande, ok? Bom, o mesmo termo aparece em Atos 28, 23, que diz: e havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Ou seja, o termo é o mesmo, esse exegiteto. Bom, interessante que nós temos aqui dois personagens diferentes, né? E parece que eles estavam assim sendo confrontados por um grupo de pessoas semelhantes. Aqui, no caso do apóstolo Paulo, quando você olha o contexto lá, diz que ele, que foi ter com ele os principais dos judeus. Então eram aquelas
autoridades no ensino, aquelas autoridades no Sinédrio, pessoas que consideravam que entendiam bastante das Escrituras, né? E aí diz que o apóstolo Paulo, isso está no versículo 17, nós estamos lendo o versículo 23, mas depois vocês leem o versículo 17, que diz que o apóstolo Paulo convocou eles. São dois apóstolos, sendo que Pedro, vamos descrever assim, era um homem simples, um homem que ia na sinagoga para aprender. Como ele não era um escriba, tá bom? E não tinha uma formação, era indouto, tá ok? Ele ia na sinagoga para aprender, para ouvir as explicações. Já Paulo, antes de ser cristão, era Saulo de Tarso, era um dos homens mais bem preparados em Israel. Então, quando ele chama esses principais dos sinagogas, dos judeus, né? Se você quiser ler comigo, Atos capítulo 28, no versículo 17 diz: e aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Eu vou pular para o versículo 21, que vai ser a fala desses principais dos judeus, né? Veja como eles vão se dirigir ao apóstolo Paulo, né? Aquele homem de uma boa formação. Veja como eles vão se dirigir a ele de uma maneira diferente. O versículo 21 diz o seguinte: então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Quando você ouve aqui irmão, você pensa assim, que talvez ele estivesse falando de irmãos em Cristo, não? Mas não, eles vão demonstrar no versículo seguinte que na verdade eles não conheciam praticamente nada do cristianismo, tá ok? O versículo 22 ele diz: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então, até a forma deles chamarem de seita, né? Os judeus estavam vendo o cristianismo como um segmento do judaísmo, como uma seita dentro do judaísmo. Tá bom? Então, esses homens, eles não eram cristãos, é o que eu estou entendendo aqui pelo texto, mas eram autoridades, por isso é chamado de principais dos judeus, no versículo 17. O apóstolo Pedro também, ele esteve frente a frente com um grupo dessas pessoas, né, que estariam mais próximos do cristianismo. Pelo visto, eles já consideravam cristãos, né? Então, aqui o apóstolo Paulo, nesse exemplo, ele chama essas pessoas e aí é usado esse termo que eles procuravam persuadi-los. Então, essa palavra, né, exetiteto, e essa exposição é uma exposição por ordem. Eu cito a exposição que o apóstolo Paulo fez num determinado momento, em que ele pega todo o Antigo Testamento e vem trazendo eventos dos juízes, né? E também Estevão, que ele pega desde as origens de Abraão, ok? Vem trazendo diversos eventos por ordem. Então isso é importante quando nós vamos falar de um determinado tema para um grupo de pessoas, ou seja, colocar ele em ordem. Vocês vejam, eu no tópico anterior, eu falei que existem doutrinas que estão sendo debatidas há 1.700 anos. A que doutrina ou a que interpretação eu fazia referência? Essa questão da predestinação. Então eu sempre, quando eu vou fazer uma exposição, eu começo numa exposição por ordem. Eu falo o seguinte: na história da igreja, como a igreja pregou por 350 anos, a igreja sempre pregou que o cristão tem livre-arbítrio. Deus organizou a salvação, eu comparo a um navio normalmente, né? E Deus convoca o homem: vinde a mim todos vós
que estáis cansados e oprimidos. E o homem pode dizer sim ou não para a salvação. Isso é o que a igreja sempre pregou. Todos os escritos, antes da organização da Igreja Católica, olha a ordem. Então, todos os escritos, mesmo considerando a história da igreja, fora a escritura bíblica, fora o que o apóstolo Paulo escreveu. Então, todos os escritos que nós temos nas mãos hoje, dos chamados pais da igreja, todos eles defendiam o livre-arbítrio. O primeiro homem a negar o livre-arbítrio foi um teólogo católico. Essa ordem que você coloca, isso já causa um grande problema para as pessoas. Então, a exposição em ordem, ela vai ajudar. E aí você continua seguindo na ordem até o período da Reforma, como Calvino e Lutero, né, que continuaram seguindo a teologia católica do batismo infantil e outras coisas. Todos eles, vamos dizer, nós estamos seguindo uma ordem. Então, você manter a ordem é a melhor coisa para você poder esclarecer um determinado tema. Eu gosto, por exemplo, do Evangelho de João. Os evangelhos normalmente seguem uma ordem da vida de Jesus. Mas o Evangelho de João, por exemplo, ele segue, vou chamar de uma ordem no eterno passado, porque ele começa de uma maneira diferente dos outros evangelistas. Ele começa dizendo, no princípio, usando até a mesma expressão do Gênesis, porque os judeus olhavam para aquela expressão do Gênesis, né, falando de uma eternidade. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele já começa falando daquilo que nós chamamos de a genealogia eterna de Jesus, enquanto Mateus e Lucas falam da genealogia terrena, né? E depois ele segue na ordem, né? O verbo se fez carne, então o verbo existe eternamente, a ordem prossegue, ele se fez carne, depois ele vai falar de João dando testemunho de Jesus, aí vai falar do primeiro milagre que Jesus faz nas bodas de Caná da Galileia, e assim ele vai seguindo uma ordem, né? Então, eu considero dos evangelhos aquele que tem uma ordem mais completa, porque ele vai até no passado eterno de Jesus Cristo, né? Falando dele também como Deus eterno. Então, toda exposição que a pessoa for fazer de forma desorganizada, isso vai criar uma grande confusão, vai causar um desentendimento, vai causar uma dificuldade no ouvinte. E uma coisa que eu sempre falo para aquele que está interpretando, para aquele que está explicando, para aquele que está detalhando, para o professor, uma coisa muito importante. Você tem que saber que a pessoa que está te ouvindo, ela normalmente, ela não tem o mesmo conhecimento que você tem. Então não pense que o que você está transmitindo é fácil. É fácil para você, mas não é fácil para outro. Existem questões assim, extremamente simples, que se eu contar para vocês, vocês vão falar assim, é inacreditável que alguém interpretou dessa maneira. Mas acontece, né? Claro, na minha experiência na sala de aula, eu já ouvi as coisas mais absurdas. Então, certa vez, exatamente eu falando sobre isso, sobre quem está no púlpito, ou quem está dando aula, procurar ser o mais claro possível, sabendo que o ouvinte, às vezes, tem um conhecimento reduzidíssimo. E uma aluna me contou um exemplo, que o marido dela um dia saiu do culto, reclamando, dizendo que não voltava mais na igreja, porque o pastor jogou indireta para ele. Foi para mim que ele falou, tudo aquilo que ele estava falando, boa parte foi para mim, mas o que o pastor falou? Foi uma pregação geral, não teve nada de específico para você. Foi sim, ele falou para mim, mas me diz aí, depois de muito custo, novo convertido, reclamando, dizendo que não voltava mais na igreja, me explica, o que foi que o pastor falou? Fala, pelo amor de Deus. Tá bom, vou te falar. Você não viu aquele negócio que ele falou? Que tem gente que vem para a igreja de qualquer maneira? Tem crente que vem para a igreja de qualquer maneira? Ele estava falando aquilo porque eu saí do trabalho e eu vim de chinelo para a igreja com a roupa do trabalho, mas se eu fosse em casa trocado de roupa, eu não ia ouvir a pregação. Então olha aqui, olha, eu vim de qualquer maneira. Para um novo convertido, a expressão vir para a igreja de qualquer maneira
está ligado à vestimenta. Aí ela falou, não, o pastor está falando, ele está falando no sentido espiritual. De qualquer maneira, a pessoa que vem para a igreja, mas não abandona as práticas do mundo. Ele vem para a igreja de qualquer maneira. Ah, é isso? Eu pensei no meu chinelo. Então existem, às vezes, interpretações que eu já ouvi, reais, do público, que às vezes é um novo convertido, alguém que não conhece nada, né, do linguajar cristão, né, que a gente chama do evangeliquez, né, o linguajar próprio do evangélico, próprio do cristão, que às vezes nós usamos naturalmente no púlpito. Eu vi uma vez um advogado que ele falou no púlpito e aí depois eu falei, não, ele pensou, né? Eu vi pela reação dele, ele falou, não, porque, desculpe que eu cheguei atrasado no culto, que eu fui fazer um despacho da linguagem do advogado, né? É despachar documentação, é dar andamento e documentação. Aí ele começou a se explicar para a igreja porque ele pensou, talvez tenham pessoas aqui que não entendam de um processo, né, jurídico, que a linguagem no juridiquês é que o advogado vai, no caso, fazer um despacho, vai despachar. Mas no popular, quando fala em despacho, a pessoa pensa em macumba. Aí ele começou a explicar, parou a pregação para explicar, né, o termo despacho, porque as pessoas poderiam entender errado. Tá certo, talvez numa pregação ou numa aula, mas principalmente numa pregação, porque numa aula a pessoa para esclarecer dúvida, né? Tá bom? Numa pregação não dá para você abrir para a pessoa fazer pergunta, então é diferente, ok? Pois bem, e aí também eu sempre falo o seguinte, o cristão experiente, ele tem um senso crítico. O senso crítico significa que ele, até no latim, né, crítico, significa capacidade de julgar, capacidade de fazer um julgamento. Então, o cristão experiente, ele tem senso crítico, ele tem capacidade de fazer um julgamento das palavras que estão sendo faladas no púlpito. É muito difícil alguma história bíblica, alguma questão bíblica que em algum momento o cristão não se envolveu. Tá bom? Então ele já tem um senso crítico apurado. Mas às vezes o novo convertido, ele não entende nada daquele assunto. Então, ele ainda não tem um senso crítico, ainda não tem uma capacidade de fazer julgamento. E isso ele vai se desenvolver com o tempo. Eu cito um exemplo, né, uma certa vez um pregador usou uma expressão que é usada lá em Atos, capítulo 17, né, que fala que os de Bereia, né, capítulo 17, versículo 10, capítulo 17, versículo 10, falando que os cristãos de Bereia, eles foram mais nobres que os cristãos de Tessalônica, né? Por quê? Porque eles examinavam, tudo que eles ouviam, eles examinavam, né? Essas pessoas vão desenvolver um senso crítico. Eles já tinham a noção de que eles precisam desenvolver uma capacidade de julgamento, ou seja, de serem críticos. Ser crítico não é nada de errado, né? Algumas pessoas às vezes não gostam dessa expressão, mas ser crítico significa que você tem uma capacidade de julgamento, capacidade de julgar as questões, tá bom? Então diz que eles, tudo que eles ouviam, eles comparavam, eles examinavam, para desenvolver um senso crítico. E claro, junto com a Bíblia, eles vão desenvolver esse senso crítico. Então, nós que estamos no púlpito, que estamos pregando, ou em outro momento estamos lecionando, nós temos que saber que o público que está nos ouvindo, eles têm pessoas de um senso crítico elevado, ou seja, uma capacidade de julgar elevada, outros com a capacidade média,
tem pessoas que são novos convertidos, nasceram para a fé agora. Aí o apóstolo Paulo, num determinado momento, ele disse para alguns dos seus discípulos, né? Com leite vos criei. Ali até foi, no caso, uma expressão que o apóstolo Paulo usou, criticando eles, porque eles, parecia que eles não se desenvolviam, ok? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, ele diz: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo que criou eles com leite? Porque o apóstolo Paulo viu que eles tinham um senso crítico baixo. Por quê? Era grupo de gregos, né? A religiosidade deles era horrível. Os deuses deles eram deuses que mentiam, né? Os deuses deles eram deuses que traíam um ao outro, né? Então era uma confusão danada. Tinha deuses que passavam um ano entre os homens e depois ele passava um ano entre os mortos. Era uma confusão generalizada. Então o apóstolo Paulo começou a criar eles com leite, ou seja, com uma doutrina elementar, porque eles ainda não tinham um senso crítico, eles ainda não tinham essa capacidade.